Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. 4 pessoas foram apresentadas hoje suspeitas de participação numa chacina no bairro Camargos, em Belo Horizonte. O crime foi em setembro do ano passado. Christian Gomes dos Santos, de 19 anos, foi o último a ser preso. Ele foi detido em casa nesta manhã. Ivonice Pereira Santana, de 24 anos, e Pablo de Souza Pimenta, de 23, foram encontrados na noite passada. Já Thomas Muniz, de 19 anos, apontado como mentor da chacina, está preso desde o fim do ano passado. Ele negou as acusações. Tô tranquilo, eu sei que não foi eu. É nessa hora que Deus entra nessa causa, é causa impossível, por isso que eu tô tranquilo. O grupo seria responsável pelos homicídios que aconteceram no dia 27 de setembro do ano passado. Eles teriam feito vários disparos contra pessoas que assistiam o clássico entre Atlético e Cruzeiro em um bar. Alisson Ferreira dos Santos, de 20 anos, rival do grupo, e Elizabeth das Graças Lima, de 58 anos, que estava sentada na porta de casa, morreram. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, a gangue do bairro Barraginha, em Contagem, e algumas das vítimas da Vila Esporte, no Camargos, teriam várias rixas causadas pela disputa do tráfico de drogas na área. Contudo, outra confusão teria motivado o crime. O Thomas foi ao baile funk com a sua namorada Giovana. Chegando ao local, ele se deparou com o rival dele, conhecido por menor do Elvis, e ao avistá-lo, ele decidiu retornar com Giovana para casa, deixou ela em casa. Para sua surpresa, ao chegar no Cabana, ele se deparou com a Giovana, juntamente com mais 2 amigas e diversos rapazes. Isso ele ficou enfurecido de ciúmes, esqueceu da sua desavença com o menor do Elvis. De acordo com as investigações, todos os suspeitos têm passagens pela polícia e estão envolvidos com o tráfico de drogas nas regiões da Barraginha, em Contagem, e na Vila Esporte, na capital. 3 homens que teriam participado da chacina no ano passado continuam foragidos. Um deles é Alexander Júnior de Oliveira Costa, de 20 anos, conhecido como o menor do Elvis. O jovem seria o principal rival do grupo preso. Uma ameaça de morte contra ele foi encontrada na porta da casa de um dos suspeitos detidos hoje. Os outros 2 jovens ainda procurados são Guilherme Augusto Barbosa, de 21 anos, e Tiago Vieira Couto de Oliveira, de 20. Para atingir o objetivo deles, de dominar mais e mais pontos de tráfico de drogas e impor o seu poderio, não importa quem vai ser alvejado, não importa quem vai morrer, se é um trabalhador, se é uma criança, se é uma pessoa de bem, não importa. Para eles isso não faz a menor diferença. Enterrado hoje o corpo da mulher baleada durante uma troca de tiros em Pompéu. A vítima foi atingida na porta da casa dela, enquanto bandidos tentavam resgatar 2 jovens presos em um quartel da PM. Muitos moradores de Pompéu foram ao velório municipal para se despedir de Elisângela Isabel de Oliveira, de 41 anos. Ela morreu depois de ser baleada 2 vezes durante uma troca de tiros entre bandidos e polícia militar. Eles chegaram em frente ao quartel, chamaram por um militar e desceram com uma espingarda, efetuando disparo. Houve a resposta dos militares que estavam dentro do quartel. E assim que houve essa resposta, eles entraram no veículo e evadiram. Elisângela estava nesta casa junto com a mãe e o irmão. Ao ouvir barulho de tiros, veio para o quintal. Ao se aproximar do portão, foi atingida por 2 disparos no peito e no braço. Outro tiro atingiu aqui o portão de madeira. Elisângela foi socorrida pelos 3 policiais que participaram da troca de tiros e foi levada para o hospital de 7 Lagoas. O atendimento, no meu ponto de vista, teve negligência, porque ela tomou o tiro meio-dia. Eles saíram daqui com ela para 7 Lagoas 3 horas da tarde. Chegando lá, ela ficou horas no corredor. Ela foi ser atendida meia-noite. De acordo com a PM, a confusão começou depois que Vitor França de Souza e Ridinei dos Reis Afonso, ambos de 18 anos, foram presos por suspeita de roubar R$20 de uma padaria. Pouco depois, 3 jovens armados foram ao quartel para resgatar a dupla. Havia sim uma certa contrariedade deles em relação à condução de um deles aqui, que era parente dessas pessoas que chegaram em frente ao quartel. Ramon dos Reis Afonso, de 19 anos, e Rafael dos Reis Afonso, de 22, são irmãos do Ridinei, preso por participar do assalto à padaria. Ringley Daniel Carvalho de Souza, de 22 anos, levou um tiro na perna e também foi preso. Todos os 5 detidos foram levados para a delegacia de Bom Despacho. O inquérito foi aberto pela Polícia Militar e vai ser apurado. Enquanto houver apuração, os militares continuam trabalhando normalmente no serviço deles.
O Jornal da Alterosa já mostrou neste mês os roubos cometidos contra idosos em Barbacena, de onde foram levadas grandes quantias de dinheiro. Hoje, um dos suspeitos foi preso. Ele é apontado como ladrão de R$150 mil de uma idosa de 90 anos. O homem de 45 anos foi preso no distrito de Torreões. A Polícia Civil fazia o cadastro de possíveis autores de roubos quando chegou até ele. Quando o suspeito foi abordado, a polícia verificou que havia uma condenação de 4 anos contra ele por um crime praticado em 2012. O roubo aconteceu em uma casa no Recanto dos Lagos, em Juiz de Fora. E o modo de ação foi bem semelhante. As vítimas foram amarradas, amordaçadas e trancadas em um cômodo. O homem confessou a participação em um roubo à casa de uma idosa em Barbacena no mês de dezembro. Foram levados R$150 mil que estavam escondidos em potes de sorvete. Me machucou a boca toda por dentro, quem enfiou a mão para mim não gritar. A Delegacia de Repressão a Roubos de Juiz de Fora vai repassar as informações para a Polícia Civil em Barbacena. A oitiva dele confessando os fatos, e a gente já tem também quem era o comparsa dele, isso vai ser enviado para instruir o inquérito policial que tramita em Barbacena. No local onde o suspeito estava foram encontradas 2 espingardas, uma arma artesanal, uma réplica de pistola e uma besta. Esta arma que atira dardos. O material vai ser encaminhado para a perícia. Para ser feito o flagrante ou mesmo ser indiciado, a perícia tem que me dar um laudo constatando a eficiência ou potencial lesivo dessas armas. O transporte aéreo tem sido fundamental na captação de órgãos para transplantes. Só no ano passado, mais de 30 voos ajudaram a salvar vidas em Minas. Conheça agora como é feito o trabalho dos profissionais envolvidos. Esta família de Varginha decidiu realizar o último desejo do pintor Frederico de Jesus, que morreu em consequência de um acidente de bicicleta. Ele queria ser um doador de órgãos. Foi um consenso da família, né? Todo mundo lá, a família, mãe, irmãos, primos, a esposa, sentou, reuniu, chegou ao consenso que seria melhor doar os órgãos, né? Que estaria feito uma boa ação para outras pessoas, né? Que também seria uma parte dele continuar vivendo em outras pessoas. Em poucos minutos, uma equipe do MG Transplantes realizou a retirada dos rins e córneas. Eu captei os 2 globos oculares, depois eu vou encaminhar para o banco de olhos de Alfenas, do Hospital Universitário Alzira Velano. Lá eu vou preparar essa córnea e a nossa médica responsável vai avaliar a córnea e depois nós enviaremos para Belo Horizonte ou Pouso Alegre. Além da decisão da família, o doador também passa por uma série de exames para comprovar a morte encefálica e a compatibilidade dos órgãos. O paciente ele tem que ser submetido a 2 testes clínicos de morte encefálica, a gente chama o teste de apneia. Um é feito por um clínico geral e outro por um neurologista. A ajuda depende de um sistema coordenado de médicos e equipes de transporte, já que os órgãos, depois de retirados, têm pouco tempo para serem transplantados. Em Minas Gerais, essa ajuda vem dos céus. Helicópteros e aviões do governo do estado, bombeiros e polícias civil e militar ficam disponíveis para esse serviço. É deste hangar do governo do estado, aqui em Belo Horizonte, que partem as aeronaves com as equipes médicas que farão os transplantes. É uma corrida contra o tempo. E para isso, há sempre à disposição um avião ou um helicóptero e 10 pilotos de plantão para fazer o serviço. Enquanto as equipes do MG Transplante, médicas do MG Transplantes, elas vão sendo mobilizadas, a gente já mobiliza a nossa equipe do apoio aéreo, os pilotos, a coordenação, mecânicos, já prepara a aeronave. A equipe médica, ela chega aqui no aeroporto da Pampulha, já embarca na aeronave, vai para o local de destino onde vão ser retirados os órgãos ou tecidos. A gente faz esse transporte até o local onde esses órgãos e tecidos vão ser transplantados e retorna com a equipe aqui para o aeroporto da Pampulha de Belo Horizonte. Só no ano passado foram 31 voos que ajudaram a salvar vidas, levando os órgãos doados. Em 2015 foram feitos em Minas 2.144 transplantes. Para a família, mostrada no começo desta reportagem, a dor da perda foi amenizada pela solidariedade. Com certeza, se ele tivesse como decidir escolher isso, seria a escolha que ele mais queria.
A preocupação com o Aedes aegypti aumenta em todo o país. Em Belo Horizonte, a primeira morte por dengue neste ano está sendo investigada. O mosquito ainda transmite a febre chikungunya e o Zika vírus, que pode provocar microcefalia em recém-nascidos e uma doença neurológica em adultos. Por causa da situação grave, os mutirões de limpeza estão sendo intensificados. Até o momento, mais de 50 mil imóveis da capital já foram visitados desde o início do mês pelos agentes de saúde e pela Defesa Civil. O recado foi claro e em alto e bom som. Agora o mosquito transmite 3 doenças: dengue, chikungunya e zika. A prevenção é uma só. Evite água parada. O mutirão contra o Aedes aegypti esteve hoje no bairro Ribeiro de Abreu, aonde em 15 dias foram 60 notificações de dengue e 13 casos confirmados. A casa de Fabiana estava cheia de possíveis criadouros. Havia água parada em muitos objetos espalhados pelo quintal. Fabiana disse que tem problemas com o irmão, que é um acumulador. Por isso, denunciou a própria casa no sistema de zoonoses. Pede para tirar, ele retira em um momento e traz muito mais. E nesta parte da rua a situação fica ainda mais complicada. Olha a quantidade de carros abandonados. E como muitos deles estão com os vidros quebrados nessa época de chuva, olha, qualquer local serve de possível criadouro do mosquito. Tinha água parada na roda e também no assoalho. O vice-prefeito que acompanhava o mutirão se surpreendeu ao encontrar larvas do mosquito dentro de um carro. A gente tem que notificar essas pessoas e até levar essas pessoas à polícia, porque essas pessoas estão colocando em risco a saúde pública. Se nós temos limitação na legislação que não podemos estar recolhendo um carro na rua que está parado, em tese, num local apropriado, não é um estacionamento proibido, nós não podemos recolher. Mas em alguns casos a Brigatrans utiliza de medidas judiciais para recolher, porque não podemos deixar a saúde pública em risco. O descuido com o mosquito traz consequências graves. Dorcas descobriu que estava com Guillain-Barré em maio do ano passado. A doença autoimune que provoca fraqueza muscular tem sido relacionada ao Zika vírus. E bem ao lado do apartamento da dentista, casas abandonadas por uma construtora são possíveis criadouros do Aedes aegypti. A preocupação nossa, principalmente a gente que é da área da saúde, é que nós estamos sabendo da microcefalia, né? O Guillain-Barré deixa sequela, não são todas as pessoas que se recuperam 100%, né? Então daqui para frente nós estamos criando uma geração de pessoas doentes. O nível do Rio Doce, em Governador Valadares, baixou depois de vários dias de chuva intensa na cidade. Agora o trabalho é de limpeza das ruas cobertas de lama, deixada pelos alagamentos. A prefeitura começou a lavar com alta pressão os locais atingidos, porque a lama é bem fina e pegajosa e, portanto, não sai assim tão facilmente. Para que a população também ajude na limpeza, o município começou a distribuir cloro nos bairros atingidos. A ideia é limpar a cidade o quanto antes para que a lama não vire poeira. Na semana passada, nós mostramos no Jornal da Alterosa que a enchente pode ter trazido também metais como o arsênio, que, se inalado, pode trazer complicações à saúde. Lavem suas residências, não deixe esse material virar um pó, porque ele é um pó muito fino, como nós vimos aqui, isso vai entrar em suspensão muito facilmente. Então, antes que a lama seque, por favor, retire esse material para evitar possíveis problemas. A gente não pode afirmar que vão acontecer problemas de saúde, mas realmente existe um risco. Então, para evitar esse risco, que se remova de dentro das residências. Hoje também foi o dia em que muita gente que estava nos abrigos voltou para casa. De acordo com o secretário de Assistência Social, cerca de 170 pessoas ficaram distribuídas em 4 abrigos na cidade durante o período da chuva. Nós temos caminhões disponibilizados para que eles retornem às suas casas. Nós ainda temos cerca de 10 famílias e 62 pessoas que estão nos abrigos, mas é um processo que tem que ter muito cuidado, muita paciência, para que todos possam retornar com tranquilidade e garantia para todas elas.
Ferros, na região central de Minas, um dos municípios que decretaram estado de calamidade pública por causa da chuva, está precisando de doações. A cidade foi inundada na semana passada pela cheia do rio Santo Antônio. Mais de 30 casas foram destruídas e cerca de 600 pessoas ficaram desalojadas. Os atingidos precisam de medicamentos, material de limpeza, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios domésticos e, principalmente, colchões e roupas de cama. As doações podem ser entregues na Escola de Enfermagem da UFMG, aqui em Belo Horizonte. O endereço é a Avenida Alfredo Balena, número 190, sala 530, no 5º andar, bairro Santa Efigênia. Outras informações pelo número 3409-9883, código 31. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Minas. Céu nublado e tempo chuvoso no leste e no norte. Nas outras regiões, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Jaíba, a temperatura vai de 20 a 28. De 19 a 34 graus em Uberaba. Fique entre 18 e 31 em Caldas. E em Ponte Nova, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Pouco mais de 1 ano e meio depois do desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, que deixou 2 mortos e mais de 20 feridos em Belo Horizonte, nossa equipe voltou à Avenida Pedro I para saber como motoristas e moradores estão convivendo com a mobilidade na região. A maioria questiona a construção de uma nova estrutura, mas a possibilidade de um outro viaduto no local ainda não foi descartada. Avenida Pedro I com Olímpio Mourão Filho. O cruzamento foi uma obra emergencial depois da queda do viaduto Guararapes em julho de 2014. O trânsito na região, apesar de intenso, não apresenta problemas, segundo motoristas. Eu acho que não tinha necessidade, né? Porque do jeito que está aqui ficou ótimo. Tá tranquilo o trânsito. Não tem influência nenhuma em não ter o viaduto. Aqui flui tranquilo, mais para frente é que agarra, né? E muitos vão além e afirmam, não é preciso construir uma trincheira ou viaduto. Não precisa de outro viaduto aqui não. É jogar dinheiro fora, fazer outra coisa aqui. A BH Trans reconhece que, no momento, o trecho comporta a demanda de tráfego na região, mas explica que a construção de um novo viaduto ou trincheira no local é necessária e deve acontecer em breve. A data para a retomada do trabalho não foi definida, já que depende de um acordo entre a Prefeitura, Construtora Covan e Justiça. Segundo a empresa que administra o trânsito na capital, o viaduto faz parte de uma obra maior de criação de um corredor viário. A chamada Via 590, que vai ligar a Zona Leste, passando pela Norte, por Venda Nova e chegando até próximo de Ribeirão das Neves, com uma grande via que vai sendo construída aos poucos. A BH Trans vai sugerir ali uma intervenção, vai definir a capacidade de tráfego necessário e de pronto já diz que esta intervenção ela precisa de ser em desnível. Se ela será do tipo viaduto ou do tipo trincheira, esse é um estudo que os engenheiros da Sudecap têm a competência necessária para fazê-lo. Daqui a pouco, a expectativa do setor hoteleiro no Carnaval de Belo Horizonte. Nós voltamos já. Quem ficar em Belo Horizonte no Carnaval não vai pagar pelo estacionamento rotativo durante os 4 dias de folia. A portaria da BH Trans foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Mesmo com a expectativa de cerca de 1.600.000 foliões no Carnaval daqui da cidade, o número de reservas nos hotéis da capital ainda é baixo. A repórter Fernanda Pena conversou com empresários do setor. Eles acreditam que a taxa de ocupação só deve aumentar na última hora. O hostel fica no Santa Teresa, um dos bairros mais tradicionais da folia em BH. As diárias em quartos privativos ou compartilhados custam a partir de R$ 39,00. Mas, faltando pouco mais de uma semana para o carnaval, apenas 25% da ocupação está garantida. A esperança são os foliões que deixam a reserva para a última hora. A experiência dos 2 anos passados
Foi assim, todo mundo faz a reserva em cima da hora, última semana, ou chega muita gente também sem reservar. Neste ano, cerca de 1.600.000 pessoas devem participar do Carnaval de Belo Horizonte, segundo dados da Belotur, mas boa parte destes foliões são belo-horizontinos, pessoas que resolveram ficar na cidade para aproveitar os blocos. Mesmo assim, o setor hoteleiro espera alcançar até 60% de taxa de ocupação. Para a presidente da Associação da Indústria de Hotéis em Minas, os empreendimentos que ficam na região da Pampulha são os mais prejudicados. Para a Patrícia, a estrutura existe, tem qualidade e preços competitivos, mas falta investimento na divulgação da festa. A gente tem estrutura, então só falta uma pequena contribuição ou do poder público na divulgação, que o retorno para a cidade vai ser muito maior em recolhimento de impostos, em uma série de serviços que vão ser utilizados, né, pelos turistas. Mesma opinião desse gerente de um hotel no centro, localização estratégica para quem quer curtir o Carnaval de BH. A expectativa é de que a taxa de ocupação chegue aos 65%, cerca de 10% maior do que há 5 anos, quando a capital ainda não tinha retomado a tradição da folia de rua. Falta realmente investimentos, né, que venham, tanto investimento na festa, né, para que Belo Horizonte se torne uma cidade carnavalesca, que entre na cabeça dos foliões, né, que nós podemos ser uma cidade carnavalesca, e divulgação, para a gente conseguir competir tanto com cidades, com as principais capitais, né, que tem um carnaval forte, até com cidades do interior de Minas Gerais, que recebem até mais turistas que Belo Horizonte. A edição desta terça termina aqui. A gente se vê amanhã de novo às 7h15. Uma ótima noite para você.